Você pode abrir em Romanos capítulo 12. Se você não tem aí uma Bíblia na sua mão, nós temos o nosso Data Show. Romanos capítulo 12. O verso que nós estamos lendo hoje é o verso de número 3, que diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Você pode orar? Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, Pai, que a Tua graça esteja sobre nós, para que a Tua palavra seja ministrada em nossos corações. Nos submetemos, Senhor, à Tua palavra, dedicamos agora, Senhor, todo o nosso entendimento, todo o nosso foco, à Tua mensagem, à Tua palavra de instrução para a nossa vida, Pai. E te pedimos, Senhor, que a porta esteja aberta, fala conosco aquilo que está no Teu coração, fala, Deus, o que nós precisamos ouvir. Nos confronta, Senhor, se for necessário, nos discipline se for necessário, porque a Tua palavra diz que o Senhor ama os Seus filhos, e aquele a quem o Senhor tem como filhos, o Senhor disciplina por amor, o Senhor instrui por amor, querendo nos ver crescer, Deus. Então, fale, Deus, o que está no Teu coração, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Nós lemos um texto que diz que cada um deve ter de si mesmo um conceito equilibrado, não deve pensar mais do que é, mas também não deve pensar menos do que é. Algumas pessoas às vezes deixam a arrogância, a soberba entrar no seu coração, pensam mais de si mesmo do que deveriam, porém outros acabam também se diminuindo, deixam entrar no coração uma autocomiseração, um sentimento de autopiedade, e acabam não desfrutando de tudo que tem direito, como aquele filho que ficou na casa, quando o filho pródigo, a gente sempre prega aqui, Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo vai e abandona a casa do pai, e quem nunca ouviu uma mensagem relacionada a isso, mas a gente se esquece do filho que ficou em casa, o filho mais velho, que tendo tudo não usufruía de tudo que lhe era de direito, porque pensava menos de si. O pai diz a ele: tudo que é meu é seu. O pai representa o Senhor, tudo que é de Deus é nosso. Tudo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi para nos dar direitos, foi para nos dar legalidades, legitimidade, para que eu e você pudéssemos entrar em lugares e aproveitar, usufruir de tudo que o Senhor nos deu, de acordo com a sua graça, maravilhosa graça. E a Bíblia vai dizer que cada um deve viver de acordo com a medida da fé que recebeu de Deus. Isso aqui também é algo muito interessante, antes de entrar propriamente no texto que nós já estamos. Quem estava aqui domingo passado? Domingo passado nós começamos a ministrar essa palavra que, pela graça do Senhor, nós vamos terminar hoje, que fala sobre uma vida equilibrada no Senhor. Mas esse texto fala sobre nós vivermos de acordo com a fé que recebemos. Às vezes a gente diz: você não tem porque você não tem fé, você não consegue porque você não crê. Jesus mesmo disse que se nós tivéssemos uma fé, ainda que fosse do tamanho de um grão de mostarda, pequenininha, nós seríamos capazes de dizer às montanhas: lancem-se ao mar, e elas se lançariam ao mar. Quando Jesus secou uma figueira, Ele disse: se vocês tiverem uma fé, ainda que seja pequena, vocês dirão a essa figueira: ela se secará, e ela se secará, e ela secará. Jesus estava falando que a fé não precisa ser muito grande, mas a fé que eu e você temos é Ele que nos dá. Se lhe falta fé, peça a quem pode lhe dar. Eu e você não temos fé para produzir, a fé é nos dada. Uma vez que é nos dada, deve ser exercitada. Talvez você tenha uma fé, talvez seja pequena, talvez seja menor do que você espera, mas a palavra de Deus fala que ela é capaz de lançar montanhas ao mar,
você é capaz de fazer grandes coisas com uma fé, ainda que seja pequena. Esta fé é tudo que você precisa para vencer os desafios atuais. O Deus que te criou, colocou dentro de você fé. E a fé que você e eu temos hoje, ela é necessária, ela é suficiente para vencermos os desafios que se apresentam na atualidade. Então creia em Deus, creia na capacidade que Deus colocou dentro de você, creia que existe uma boa medida de fé para você vencer os desafios, creia que existe uma boa medida de graça para você alcançar propósitos, creia que existe uma boa medida de dons e talentos, de acordo com a capacidade de cada um de nós. O Senhor olha para nós e vê a nossa capacidade, e olha e vê qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito, e nos capacita de dons, talentos, fé, graça. Isso tudo está dentro de você. Talvez você olhe e diga: Senhor, eu preciso de mais, o que eu tenho já me trouxe até aqui, mas agora são novos os desafios. Eu me lembro de um pai que, com um filho doente, Satanás tentando matar o seu filho, ele olha para Jesus e fala: Jesus, se tu podes, sara, cura o meu filho. Jesus olha para ele e pergunta: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. O pai olha para o filho e diz: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Talvez existem coisas que você ainda tem dificuldade de acreditar, mas até para acreditar você vai depender do Senhor Jesus. Você vai depender da sinceridade de chegar ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso que tu me ajudes nessa noite a vencer a minha incredulidade. Eu preciso que tu me ajudes nessa noite, pela tua graça, a vencer as minhas dificuldades, as demandas. Nós vamos falar aqui de uma palavra onde o nosso intuito é viver à luz da mensagem, à luz do Evangelho, uma vida equilibrada com Cristo. Mas essa vida equilibrada só acontecerá se Cristo for o início de tudo, se Cristo for o princípio de tudo. Domingo passado eu preguei quase 1 hora somente sobre isso, sobre o princípio que é Cristo, que no original significa roche, que vem do alto. O princípio é o alto, tudo que o alto pensa, tudo que o céu diz, tudo que a palavra do Senhor ordena, tudo que vem de instrução dos céus para a nossa vida, do Senhor Jesus para nós. Este deve ser o princípio de tudo que nós vamos realizar. Considerar o Senhor no início de tudo, e Ele cuidará do final. Estabelecer o Senhor no início, e o final vai dar certo. Estabelecer o Senhor como alicerce. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele vai dizer que nós somos edifício de Deus. Nós somos construção do Senhor, mas que não há como colocar outro alicerce para construir qualquer coisa que seja na vida sobre o alicerce que já está posto. E esse alicerce se chama Jesus Cristo. Nós queremos viver uma vida equilibrada, queremos viver uma vida dentro de princípios e de propósitos. Só quando a gente sai daqui a gente percebe um mundo totalmente desorientado. Quando a gente sai da igreja, depois de ouvir uma mensagem, talvez no trânsito, indo para casa, você vai encontrar um desequilibrado no trânsito, você vai encontrar um desorientado pelo meio da rua. Talvez amanhã, quando você for no banco pagar alguma conta, resolver algum problema, você vai lidar com alguém que está completamente desorientado. Não se engane, tudo isso acontece por causa do afastamento de Deus. Tudo isso acontece porque nós nos afastamos do Senhor. Todo o caos social, hoje, por exemplo, nós vemos poder de destruir nações, de mudar a estrutura global, na mão de pessoas que são completamente desequilibradas, desorientadas. Ainda essa semana eu vi uma notícia daquele ditador coreano da Coreia do Norte, que disse agora que ele tem bomba atômica suficiente para alcançar todo o território
norte-americano. Pode ser só um blefe, só uma ameaça, mas olha o peso que isso dá, isso desorienta, isso desequilibra, isso causa pânico, isso causa problemas. Tudo isso tem acontecido porque o homem, Romanos capítulo 1 vai dizer que o homem se afastou de Deus e por isso o homem se entregou a uma condição mental deplorável. Tornaram-se invejosos, presunçosos, iracundos, violentos, sabem o que deve ser feito de bem, mas preferem fazer o mal. Aqueles que não fazem o mal são muitas vezes cúmplices dos que fazem, porque diante do mal não se faz mais nada. Tem um filósofo que agora me esqueci o nome dele, mas ele dizia que o mundo é perigoso não necessariamente por causa dos maus, mas por causa dos bons que não fazem nada diante dos maus. Às vezes nós ficamos alheios, nós cruzamos os braços diante do mal, vamos nos afastando de Deus e o mal vai tomando muitas vezes uma proporção. O mal tem mais mídia, o mal tem mais propaganda, mas o mal não é a maioria, o bem ainda é a maioria. O bem ainda é mais forte, o bem ainda vence o mal e sempre vencerá o mal. Em Romanos 12, Paulo termina dizendo: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Devolvam o mal com o bem, e você vai começar a equilibrar as coisas. Você vai começar a ver as coisas tomando uma outra dimensão. O equilíbrio vai começar a acontecer, talvez, dentro da sua casa. Porque hoje, quando a gente olha para a realidade, talvez o mundo seja grande demais para nós, seja inacessível. Talvez sejamos incapazes de mudar o mundo global, mas a gente pode mudar o nosso mundo. A gente pode mudar o nosso mundo. As coisas podem ser diferentes dentro da nossa casa. As coisas podem ser diferentes no lugar onde a gente trabalha. As coisas podem ser diferentes por onde a gente passa, porque nós estamos equilibrados, e equilibrados nós equilibramos todas as coisas. Jesus disse que nós somos sal da terra. Por onde você passa, você planta temperança nessa terra. Por onde você passa, você salga, você dá pitadas de temperança, pitadas de equilíbrio. Pelo menos essa é a graça que nos foi dada. Isso está sobre nós. Não podemos mudar o global, o mundo globalizado mais. Se você mudar o seu mundo, se eu mudar o meu mundo, se o vizinho mudar o mundo dele, nós começamos a mudar o nosso mundinho, e o nosso mundinho vai influenciando o mundão. Jesus disse: vão por todo mundo e preguem o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, o Evangelho é o bem, o Evangelho é bom, o Evangelho é esperança, o Evangelho é salvação, o Evangelho é redenção, o Evangelho é justificação, o Evangelho é graça, o Evangelho é amor. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho com a vida que vocês vivem, preguem o Evangelho com o equilíbrio que eu dei a vocês, preguem o Evangelho com a graça que já foi dada a vocês, preguem o Evangelho com as capacidades, os talentos e os dons que eu já dei. Prega o Evangelho com a medida da fé que já está dentro de você. Talvez você não tenha fé para subir de repente numa praça pública e dizer: ei, ouçam, o Senhor Jesus Cristo morreu por vocês. Talvez você não tenha essa fé, mas você tem uma fé de repente conversar com um colega de trabalho que está desequilibrado, desorientado, desesperado, e dizer para ele assim: cara, tem uma solução para a sua vida, tem jeito para você. É por causa do desequilíbrio que as pessoas estão tirando a sua própria vida. É por causa do desequilíbrio, e todo o equilíbrio da nossa vida está sujeito a construirmos, seja o que for, sobre este alicerce, que não pode ser colocado outro além deste que já foi posto. Esse alicerce se chama Jesus Cristo. Se você vai construir uma família, construa sobre os princípios do Senhor Jesus. Se você vai construir um negócio, construa sobre os princípios do Senhor Jesus. Se você vai construir um ministério, porque até ministerialmente tem gente construindo coisa fora do Senhor Jesus Cristo, construa em Cristo.
Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 3, ele vai dizer que se nós utilizarmos na construção desse prédio, na construção dessa casa, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, o fogo provará as nossas obras. Do que Paulo está falando? Saiba de uma coisa, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Ninguém aqui é capaz de salvar-se a si mesmo. Só Jesus Cristo foi capaz, porque só Ele é perfeito, só Ele é santo, só Ele nunca pecou. Mas nele nós somos aperfeiçoados, nele nós somos santificados, nele nós somos justificados de todo pecado. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Essa fé pequenininha mesmo que você tem, se essa fé for suficiente para você dizer: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, você está salvo, você está salva, instantaneamente. Se essa fé for o suficiente para você dizer: eu creio, e com o coração você crê para a justiça, e com a boca você confessa para a salvação, pronto, você está salvo, haja o que houver, você está com o Senhor, nessa vida e para além dessa vida, para toda a eternidade. Isso precisa ser decidido dentro dos nossos corações. Hoje, pela tarde, eu estive num velório de um membro da nossa igreja, um jovem, 41 anos de idade. Aos nossos olhos, uma vida inteira ainda pela frente. O que são 40 anos? Uma vida inteira. Um instrutor de autoescola que, por uma ironia de coisas que a vida faz conosco que a gente não tem explicação, morreu num acidente de trânsito. Faleceu de uma maneira trágica. Só que conversando com a mãe, conversando com o pai, conversando com os amigos, conversando com os irmãos, todos eram unânimes em dizer que ele era uma pessoa que soube viver cada minuto da vida que Deus lhe deu, que soube aproveitar, que nos últimos meses de vida se consertou com o Senhor, abriu o seu coração para o Evangelho, aceitou Jesus Cristo, estava conosco. A mãe dele estava testemunhando para mim que os últimos 6 meses de vida, ele declarava, ele dizia que estavam sendo os melhores meses de toda a sua história, que ele estava vivendo coisas que nunca tinha vivido, que estava feliz como nunca antes esteve. E talvez a gente diz: e aí morre. Meu irmão, você acha que se ele pudesse voltar hoje, ele queria voltar? Você acha que o lugar onde ele está hoje é pior do que o lugar onde nós estamos? Talvez esse foi o maior prêmio que ele recebeu pela fidelidade. Às vezes nós pregamos: Moisés não entrou na terra prometida, olhou a terra e Deus não permitiu entrar. Meu irmão, o que Moisés queria com o deserto, quando o Senhor estava lhe oferecendo as moradas celestiais? Está com o Senhor, está abraçado com o Senhor Jesus. Nós é que ainda temos uma caminhada. Agora nós não podemos nos esquecer do que o salmista disse: a vida é como um sopro, e os nossos dias são como um palmo. Nós temos o hoje para confessar, nós temos o agora para perdoar, nós temos o hoje para dar aquele abraço que deve ser dado, tomar aquela decisão que deve ser tomada, perdoar, pedir perdão, sorrir, celebrar. Nós temos o hoje para edificar a nossa vida em Cristo e começar a edificar, ainda que aos olhos dos homens a construção não termine, mas em Cristo você já é mais do que vencedor. Em Cristo tudo que você começa haverá de terminar. Os homens podem não entender, ele cumpriu um propósito, ele cumpriu a sua vida. Jesus disse que o grão de trigo, a não ser que ele caia e morra, ele não dá fruto. Hoje eu dizia lá no velório, a morte dele não pode ser em vão para todo mundo que está aqui, porque na morte a gente tem reflexões sobre a vida. Será em vão se ele partindo
porque ele já partiu, aqui é só um corpo, mas será em vão se ele partindo, nada do que a sua morte nos ensinou mude a nossa vida. Nós temos o hoje, por isso comece a construir algo novo hoje, comece a construir algo valoroso hoje no Senhor. Paulo vai dizer que alguns constroem com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Isso depende da condição ou da motivação. Alguns gostariam de construir, porque, como eu disse para você, nós somos salvos pela graça, mas nós somos salvos pela graça para as boas obras. Uma vez que o Espírito de Deus entra em mim, não há como eu não começar a frutificar, não há como as obras não começarem a se manifestar, porque o Senhor é um Deus que é ativo. Deus é ativo, e Deus nos ativa. Quando você está cheio de Deus, você está cheio de planos. Quando você está cheio de Deus, você está cheio de boa vontade. Quando você está cheio de Deus, há projetos que precisam ser feitos, há sonhos que você quer realizar. Isto é uma evidência do Espírito de Deus dentro de nós. Quando o Espírito de Deus não está em nós, meu irmão, nós não temos vontade de fazer nada. Mas aí vem o Espírito e nos enche, e quando nos enche, nos salva, Ele nos capacita para boas obras. E agora, dependendo da nossa condição ou motivação, porque alguns têm condição de fazer melhor do que estão fazendo, mas a motivação ainda não está equilibrada com a condição. Então nós vamos construir. Esse ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, não se trata de coisas materiais, se trata de coisas espirituais. Porque todos nós, como diz a palavra do Senhor, depois que morrermos, estaremos diante do Senhor para apresentar as nossas obras. O que nós estamos construindo? Talvez você tenha condição de construir algo de ouro, ou condição de construir algo de palha. Não importa a tua condição. O que importa é a tua motivação. O que importa é o teu desejo de fazer algo para o Senhor, ainda que seja menor do que o outro pode fazer. Pode ser para o outro, mas não é para Deus. O Senhor coloca em nós um espírito excelente. Você sabe o que é excelência? Excelência é você fazer o melhor com aquilo que você tem. Excelência não é você ser melhor do que o outro. Excelência não é você ter mais do que o outro tem. Excelência é com aquilo que Deus colocou na sua mão, você vai fazer o seu melhor, e o nome do Senhor será exaltado, ainda que seja uma casinha de sapê. Porque quem olhar vai ver excelência, quem olhar vai ver capricho, quem olhar vai ver dedicação, vai ver amor. Quem olhar. Agora talvez você tenha muito ouro, muita prata. Você pode estar construindo um castelo muito imponente. Se não estiver em Cristo, meu irmão, se não estiver sobre esse alicerce, não se iluda. Quando bater a tempestade, isso vai cair. Quando bater a tempestade, meu irmão, isso não vai se sustentar. A ferrugem, Jesus disse, a traça corrói. Em Cristo. Então o Senhor está nos chamando para nós vivermos uma vida equilibrada, construindo um edifício. Paulo nos chama de edifício. Sabe o que isso significa? Que é muito maior do que você imagina o que o Senhor quer construir. A capacidade que o Senhor te deu. O que o Senhor quer construir é uma torre alta, algo grande, algo poderoso, mas só se sustentará se estiver nele, porque ele disse: eu sou a rocha, ele é a pedra angular. Quem já construiu aqui, quem já mexeu com construção sabe, que quando se vai levantar um prédio, tem que se analisar o solo, e procurar no solo o lugar mais firme, mais rígido, procurar as pedras, as rochas, ou o solo compactado, mais firme. Em alguns lugares, dependendo do solo, a rocha, a dureza do solo está mais na profundidade, então tem que se cavar, tem que se fazer estaqueamento, tem que ir ao fundo até que se encontre um lugar firme,
que dê estabilidade a tudo que será construído. Procure esse lugar firme, e esse lugar firme se chama Jesus Cristo, caminhando aqui hoje conosco, andando hoje em nosso meio, liberando a sua palavra e o seu entendimento com o seu Espírito Santo em nossas vidas, nos dando discernimento, convencimento, porque de tudo que eu estou falando para você, meu irmão, o Espírito de Deus, na sua multiforme graça, vai dando discernimento, vai convencendo. A palavra de Deus é poderosa por causa disso. Se eu conversar com cada pessoa aqui depois do culto, cada uma entendeu a mensagem de um jeito, cada uma entendeu. Tem vezes que eu escuto pessoas dizendo o que eu não disse. Você falou isso? Não, não fui eu. Aí o Espírito Santo, cala a boca que fui eu, não estraga o que eu estou fazendo. O Espírito de Deus vai trazendo na sua multiforme graça o entendimento. Então dê hoje, meu irmão, credibilidade ao Senhor Jesus. Construa hoje a sua vida em Cristo. Você sabe por que tem muita gente que tem dificuldade de construir a sua vida em Cristo? Isso significa entregar o seu coração integralmente ao Senhor? Por causa da religiosidade. A religião, muitas vezes, toma Cristo como seu patrimônio. Muitas vezes a religião, ela pega Cristo como sua propriedade. Só que nós invertemos as coisas. Pedro vai dizer que Jesus Cristo não é propriedade de ninguém, pelo contrário, Ele é o autor da vida. Dele procede todas as coisas. Por que tem muita gente que tem dificuldade de entregar o seu coração ao Senhor? Porque religião é controle. Cristo é liberdade. Religião é domínio sobre os homens. Cristo é Senhor de todos os homens. E aí as pessoas dizem, eu até gostaria, ou eu até acredito no que está falando, mas eu não vou mudar de religião. Eu não vou sair da religião que eu vivo, ou eu não vou entrar em nenhum sistema religioso. Não é disso que você precisa. Nós não precisamos de mais uma religião. Nós precisamos é do Senhor Jesus como nosso autor e consumador de tudo que realizamos. Em Cristo, Jesus vai usar uma outra linguagem para dizer que Ele é a base de tudo. Ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Ele está dizendo, eu sou a raiz, e é a raiz que alimenta os ramos, porque não são os ramos que trazem seiva para a raiz, mas é a raiz que leva a seiva para os ramos. E Jesus está dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês não estiverem em mim, vocês não podem fazer coisa alguma, mas em mim, vocês darão muito fruto, fruto que glorificarão ao Pai, e todos saberão que vocês são meus discípulos. O prazer do Senhor, meu irmão, é ver você florescer, frutificar, crescer. Agora Ele precisa ser a seiva, o início. Sabe por que Jesus usou a linguagem da videira? Porque sempre que você ver alguma coisa relacionada à videira, o fruto da vide é a uva, é o vinho, simboliza a alegria, simboliza a celebração, simboliza a comunhão, simboliza a paz, simboliza a festa, porque o nosso Senhor é um Deus de festa, meu irmão. O nosso Senhor é um Deus de alegria. Você sabe por que muita gente não se entrega ao Senhor Jesus? Porque a religião não é alegria. Um religioso, meu irmão, é um cara bravo, nervoso. A santidade está na carranca. Cristo é alegria. Você já deu um sorriso aí para quem está do teu lado? Você já mostrou os dentes para o teu vizinho aí do lado? Jesus é alegria. E Jesus disse, eu sou a videira, porque eu quero dar a vocês celebração nessa vida, alegria nessa vida, comunhão nessa vida, uns com os outros, uma vida de festa, meu irmão. Jesus, quando mostrou as caras, a primeira coisa que Ele fez em João 2, foi transformar água em vinho, num casamento, que é a maior expressão de festa, é o casamento, que já havia acabado, estava acabando, porque
havia acabado o vinho, e Jesus pega e faz o quê? Pega a água e transforma em vinho. Para quê? Para a manutenção da festa, para que a festa se prolongasse, para que a festa continuasse, para que a festa não terminasse. E é interessante que o coordenador da festa, quando experimenta o vinho, ele vai até o noivo e diz: todos servem primeiro o vinho superior, o melhor vinho, e quando todos já estão para lá de Bagdá, serve o pior. Você fez o contrário, serviu o melhor no final. Sabe por quê? Porque alegrias que você ainda não experimentou, maiores do que todas que você já experimentou nessa terra, você ainda terá quando Jesus Cristo entrar na sua vida. Satisfação que eu e você ainda não vivemos, nós viveremos é no Senhor. Celebração, não há nada que eu e você já tenhamos vivido na terra, ainda que seja maravilhoso, não se compara com aquilo que ainda viveremos, porque o melhor vinho o Senhor guardou para o final. O nosso Deus de alegria e de festa. Então não tenha medo de entregar o teu coração hoje ao Senhor Jesus, porque quando você entrega o seu coração ao Senhor Jesus, a tua vida começa a dar um novo sentido, as coisas começam a equilibrar. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Você é um espírito que tem uma alma e precisa nessa terra de um corpo, um veículo, um carro, para transitar, para cumprir o propósito. Mas a Bíblia diz que Ele nos elegeu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então nós viemos de lá, estamos nessa terra e voltaremos para lá. Quando o nosso tempo aqui terminar, esse corpo que é pó, ao pó voltará. Haverá a decomposição, mas você não chegará ao fim, porque você é um espírito. Você sairá daqui consciente, vendo todas as coisas. Os olhos abrirão para algo que esse corpo nos impede de ver. A tua consciência estará plena. Só que nessa terra nós nos tornamos às vezes tão materialistas, que nós damos mais valor ao corpo do que ao espírito. Damos mais valor às coisas que são materiais, que são transitórias, que são dessa terra, do que as coisas que são eternas. A palavra do Senhor nos diz a dar valor, a voltar à essência, de entender que somos eternos, e existem coisas que são para toda a eternidade. E aí eu falei no domingo passado, quando a gente entrega o nosso coração, a nossa alma, falei da alma no domingo passado, a nossa alma que é a sede das nossas emoções, que são os nossos sentimentos. Quando nós entregamos a nossa alma ao Senhor Jesus, quando Ele passa a ser o alicerce de tudo isso, quando Ele tem total acesso ao nosso coração, Ele produz em nós um fruto, chamado fruto do Espírito. Quem lembra? Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é paciência, é bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando o fruto do Espírito está em nós, meu irmão, contra essas coisas não há lei. Agora você imagina alguém que tem amor dentro de si, que tem paz dentro de si, que tem alegria dentro de si, que tem paciência, que tem bondade, que tem fidelidade, que tem mansidão, que tem longanimidade, domínio próprio. Imagina tudo isso. Equilíbrio emocional. E uma vez que emocionalmente nós estivermos equilibrados, meu irmão, muita coisa ruim deixará de acontecer. Muitas consequências trágicas por causa de atitudes desequilibradas que tomamos. Meu irmão, ainda se fosse só lá para os de fora, o problema é que às vezes a gente tem que falar é para nós mesmos. Aliás, eu já quero te pedir licença aqui para falar tudo que tem para falar. Eu prefiro pregar aquelas mensagens evangelísticas mais
Hoje tem algumas coisas que é necessário ser falado. Agora não pense que vai doer só em você, dói em mim também. Porque antes de ministrar, fui ministrado. Tem crente que deixa de se falar por causa de uma mensagem de WhatsApp, porque entendeu uma coisa diferente do que o outro quis dizer, no meio da confusão do dia a dia, não escreve como ele esperava ouvir. Desequilibrados. E aí nós queremos viver as grandezas de Deus e receber do Senhor poder e autoridade para ser testemunhas de Jesus, desorientados, desequilibrados, incapazes de controlar os próprios impulsos. Tomamos atitudes na hora da raiva, quando a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Vamos dormir de mal com as nossas esposas, quando a Bíblia diz: não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. O pior estrago não é nem a briga, é o dormir brigado, meu irmão. No outro dia, para consertar, você vai passar trabalho, porque quebrou um princípio, e um princípio quebrado nos quebra. Com um sócio, com um amigo. Irai-vos, mas não pequeis. Tem hora que vem mesmo. Somos de carne e osso. Alguns irmãos mais carne do que osso. Mas o pecar nós podemos evitar, se nós nos lembrarmos da palavra de Deus. Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus de reconciliação e nos deu o ministério da reconciliação. Meu irmão, dentro de nós tem que sempre haver o desejo de reconciliar-se, ainda que não seja possível, mas tem que haver o desejo. A Bíblia diz: esforcem-se para terem paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus, sem paz até verá, porque tem gente que não vai querer ter paz conosco, mas sem santidade não. Mas a Bíblia diz: esforcem-se para terem paz com todos. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que você esteja sempre disposto à pacificação, à reconciliação, que você sempre deixe uma porta aberta, sempre esteja disponível. Talvez pecaram contra você, erraram contra você, fizeram mal, foram injustos com você. Nós fomos com o nosso mestre, nós fomos iguais com o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz: ei, é contra o pecado que você está lutando? Para de nhenhenhen, versão minha. Porque na luta contra o pecado, você não chegou ao ponto de derramar o próprio sangue. Isso está escrito. Então às vezes a gente diz: eu até queria, mas eu sou, a carne é fraca, não sei o quê, Deus tem que trabalhar no meu coração. Não, meu irmão, na luta contra o pecado nós não chegamos ao ponto de derramar o próprio sangue. Nós fizemos muito pior com ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Os açoites eram para nós, as cusparadas eram para nós, as afrontas eram para nós, a violência toda que ele sofreu era para nós. E ele, sabendo disso, olhou para nós e disse: Pai, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Esse espírito está dentro de nós hoje. Tem hora que alguém faz algo com a gente diz: Deus, tenha misericórdia. Não sabe o que está fazendo, está perdido, está desorientado, vivendo uma miséria. A maior parte das pessoas, meu irmão, que provocam algum tipo de dano contra nós, estão respondendo a algo que sofreram. Por não conhecer a palavra, não ter a fé que nós temos, a esperança que nós temos, o discernimento que nós temos, apanhou aqui, vai bater ali, para poder de alguma forma amenizar a dor. A ação e a reação. Agora a ação e a reação do reino de Deus é diferente da lei da física. Na lei da física, a ação contrária gera uma reação igual.
Na lei do reino de Deus, meu irmão, quem me dá um tapa, eu ofereço a outra face. Nas leis do reino de Deus, quem toma de mim a capa, pega também a túnica. Quem me obriga a caminhar 1 milha, eu vou com ele 2. Porque o bem vence o mal. Sabe o que Paulo diz? Quando o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Quando tiver sede, dele de beber. Porque fazendo assim, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. A melhor vingança que você pode ter, meu irmão, é colocar um carvão pegando fogo na cabeça de alguém. Imagina você pegar um carvão aceso assim e botar na cabeça de alguém. Pense nisso quando você devolver o mal com o bem. Pelo menos para satisfazer esse desejo de vingança. Porque quando você paga o mal com o bem, a Bíblia diz que é como amontoar brasas vivas sobre a cabeça. E o Senhor te diz: não procurem vingar-se, mas deixem comigo a vingança, porque eu retribuirei. Quando você bota a mão, Deus tira. Quando você quer dar o teu jeito, Deus deixa de dar o jeito dele. Deixa Deus te justificar. Deixa Deus te exaltar. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Deus quer te exaltar na terra, mas o princípio, a exaltação vem depois da humilhação. Nós queremos ser exaltados, mas não queremos passar pelos períodos onde a humilhação se faz necessária. A humilhação, meu irmão, muitas vezes ela acontece para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Jesus foi para o Getsemane, e a Bíblia diz que no Getsemane ele suou sangue. No Getsemane ele já estava sentindo as aflições da humilhação que ele sofreria. Pior do que o corpo, meu irmão, é a alma. O corpo, a gente sabe, depois de uma certa violência, as dores físicas já... Agora as dores na alma são fortes demais. Jesus sofreu as piores dores que alguém pode sofrer na alma. No Getsemane ele sofreu a pior humilhação que ele poderia sofrer, porque ali no Getsemane o Senhor começou a afastar-se dele, porque todo o pecado da humanidade começou a ser derramado sobre ele. E Deus é santo, Deus não compactua com o pecado. Jesus precisava vencer o pecado na carne, e isso significava estar afastado de Deus, porque nós estávamos afastados de Deus. Nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso erro. Então Jesus começa agora a sofrer tudo isso. A Bíblia diz que ele chega ao ponto de suar sangue. Se tem alguém aqui da área da saúde sabe, isso se chama hematidrose, é possível. Se um dia você sofreu uma angústia tão grande ao ponto de suar sangue, você começará a ter uma noção do que Jesus passou por nós. Jesus foi angustiado. Jesus ali expressa o que Davi expressou no Salmo 51. Senhor, faça o que quiser, mas não afasta de mim o teu Espírito, porque sem o teu Espírito eu não sou capaz de viver. Jesus gritou na cruz do Calvário, ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? O desespero dele, meu irmão, não eram os cravos, não era a coroa de espinho, não era a lança, não eram as chicotadas, era o afastamento de Deus. Perca tudo nessa vida, mas não perca a presença de Deus dentro do teu coração. Ainda que tudo, meu irmão, ainda que a gente tenha que sofrer toda a humilhação dessa terra, que a gente não perca a presença de Deus. Agora Jesus foi humilhado, e Paulo vai dizer em Romanos que nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, para participarmos da mesma glória que Cristo participa. Se também passarmos pelos sofrimentos, eu vou para a cruz? Não, meu irmão, isso Jesus já pagou. Mas existirão dias em que você passará sim por humilhações, e são nesses dias que você revelará o que está dentro de você. Você sabe o que significa Getsemane? Prensa de azeite. É quando nós somos pressionados que a gente mostra o que está dentro de nós. A azeitona, quando ela é espremida, ela de dentro dela é extraído o óleo.
Quando nós passamos por apertos na vida, é para revelar o tipo de óleo que tem dentro de nós. O óleo do Espírito, o óleo da alegria, o óleo da esperança, o óleo da fé, o óleo da confiança, o óleo da perseverança. Está difícil, está apertado, está confuso, estou engolindo um sapo todo dia, mas eu sei que o meu Redentor vive, e um dia Ele vai se levantar. Eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sei que a caminhada do justo é como a luz da aurora, que vai clareando dia a dia até tornar-se dia perfeito. Chegará o dia, meu irmão, em que o sol da justiça brilhará e trará cura sobre as suas asas. Então enfrente a noite escura, acredite que o Senhor está com você, nenhum mal vai te destruir. O óleo está sendo extraído, pessoas, meu irmão, estão se convertendo por causa da tua perseverança. Pessoas estão sendo tocadas, você está pregando o Evangelho, às vezes sem saber. Porque diante das realidades, das circunstâncias da tua vida, você está dando respostas que confundem o mundo. Deus usa o que para o mundo é loucura para confundir aquele que é sábio. Usa o que é fraqueza para confundir o forte. Usa o que nada é, o insignificante, para tornar em nada insignificante aquele que pensa que é. Às vezes Deus nos coloca mesmo na insignificância, para mostrar para aquele que pensa que é alguma coisa, qual é a resposta de alguém cheio do Espírito Santo de Deus nas dificuldades da vida. Agora, meu irmão, tenha certeza de uma coisa: Deus te ama. Deus ama a tua vida, ama quem você é. Não é um Deus castigador, é um Deus de propósito, é um Deus abençoador, é um Deus galardoador. Passamos sim por períodos de dificuldades, mas quem não passa? O ateu também passa, o incrédulo também passa. Quem não passa? Nós somos filhos de Deus, não James Bond, com imunidade, licença. Nós passamos por dificuldades, só que de todas elas o Senhor nos tirará. A Bíblia diz que passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece para sempre. Justo porque foi justificado pelo Senhor, justo porque o Senhor está com você. Nunca vi um justo mendigar o pão, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, é o que o salmista diz. Os justos florescerão como palmeira. Justos são aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo. Justos são aqueles que a justiça de Deus se estabeleceu na sua vida. Justos são aqueles que o Senhor, uma vez que tocou nas suas vidas, mudou a sua história. Quando você crê no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, você recebe a justiça de Deus, não o juízo, a justiça, porque o juízo Deus fez sobre Cristo na cruz, para que eu e você recebêssemos a justiça. E a justiça é redenção. A justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Sabe o que o Senhor lhe deve hoje? A vida eterna. João vai dizer, e essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A garantia, meu irmão, de que o Senhor está com você. O equilíbrio espiritual, meu irmão, é algo necessário na nossa vida. O equilíbrio espiritual é aquele que vai nos dar condições de construir todas as outras coisas. Às vezes, meu irmão, a gente fala do sacrifício da cruz, prega a mensagem da cruz, fala da justificação, parece algo tão simples para aquele que já vive o Evangelho, mas você não tem ideia de como é libertador para aquele que carrega a culpa, para aquele que está cansado, sobrecarregado. Nunca se canse de falar o que Jesus é capaz de fazer. Jesus disse, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você não sabe como é importante saber, meu irmão, da vida eterna. Porque tem gente que tem tanto medo da morte que esquece de viver a vida. Tem tanto medo de morrer que não consegue viver. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham plenamente, em abundância.
Você vai viver tudo que você tem para viver nessa terra. Você vai usufruir de tudo que você tem para usufruir nessa terra, porque você não terá medo de viver. Com medo nós não chegamos a lugar nenhum. Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, poder e equilíbrio. O amor de Deus está conosco. O poder de Deus está sobre nós. E o Senhor nos equilibra. E por causa disso, nós conseguimos viver uma vida sem culpa, sem medo, pela fé. Meu irmão, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho um firme fundamento. Qual é o teu firme fundamento? É Cristo. Firme fundamento das coisas que se esperam. O que você espera? O Senhor Jesus Cristo se revelar. Porque aquele que vem virá e não tardará. Breve ele virá. Diz a palavra do Senhor que ao soar da última trombeta, será como um piscar de olhos a qualquer momento. Não sabemos como será, quando será. Não somos chamados para contar ou tentar descobrir. Somos chamados para viver. Mas viver a certeza, meu irmão, viver cada dia da nossa vida certos, convictos de que o Senhor vive e que nós não temos o que temer. Nós somos habitados pelo seu Espírito Santo. Esse equilíbrio espiritual, meu irmão, é essencial para você viver tudo que o Senhor tem para você. O equilíbrio espiritual está em você estar bem consigo. Quando você sabe que Deus está bem com você, você se torna bem consigo mesmo. Deus não está de mal com você. Deus não está com raiva de você. Deus não está irado com você. Deus tanto te amou que entregou o seu filho por você. Deus quer hoje transformar a tua história. Quer hoje te abraçar como um pai abraça um filho. Quer hoje fazer algo em você, começar uma obra em você. Não está irado, não está ofendido. Ele está amando. Ele está salvando. Ele está redimindo. Ele está justificando, está transformando, está sarando. Hoje é uma noite de sarar corações, sarar vidas, sarar entendimentos, sarar pensamentos. Esteja bem consigo, para você estar bem com o Senhor. Comece a olhar para dentro de você e entender que o Senhor te ama. Ainda que as pessoas te façam mal, ainda que as pessoas te magoem, não guarda mais nada disso dentro de você. Não guarda mais nada disso dentro de você. Hoje, quem sabe, é um dia de perdoar quem você deveria já ter perdoado há muito tempo. Porque se você não perdoar, você não vai viver tudo que o Senhor tem para você. Se você não se livrar dessa amargura, você não vai experimentar o equilíbrio espiritual. Você senta e você ouve pessoas dizendo: Deus falou comigo, experimentei coisas do Senhor, Deus está fazendo isso, fazendo aquilo. E você diz: meu Deus, por que Deus não faz comigo? Por que as coisas não acontecem comigo? Talvez seja porque você, dentro de você, carrega coisas que você precisa deixar para botar para fora hoje. Talvez hoje você precise abrir o teu coração e dizer: essa amargura eu abro mão. Essa mágoa eu abro mão. Essa raiva eu não quero mais viver com ela. Você não faz ideia de como o céu se abre, meu irmão, quando há em nós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Nós, meu irmão, Jesus sendo Deus, decidiu ser homem. Nós sendo homens, decidimos muitas vezes querer ser Deus. E nos apegamos a coisas, meu irmão, que talvez o Senhor olha do alto e dá risada, diz assim: meu Deus, ele não tem noção. Deus falando para ele mesmo, né? Meu Deus, ele não tem noção do que eu tenho para ele. E ele aí se apegando do que eu tenho para ela, ela aí se apegando. Não perdoo, eu morro, mas eu não perdoo. Eu fico sem nada, mas eu não divido também. Se é para perder, vai perder todo mundo. Isso. Você não sabe que para você receber o que o Senhor tem, você não pode estar de mão fechada, tem que estar de mão aberta?
Às vezes a mão estão cheias de tralhas, e o Senhor diz: meu irmão, te livra dessa tralha, meu filho. Tem coisas eternas para colocar na tua vida, nas tuas mãos. Eu já contei aqui o meu testemunho outras vezes, mas vale a pena aqui dar mais uma pincelada. Em 2013, nós começamos o ministério. Em 2011, Deus deu a palavra. Em 2011, Deus disse que nós seríamos um ministério de milhares e milhares de pessoas, que pessoas seriam saradas, curadas, transformadas, que o evangelho seria pregado. Deus disse em 2011, mas se completou em 2013, sabe por quê? Porque eu resolvi remoer coisas que eu deveria deixar para lá. Deus estava dando revelação, Deus estava dando palavra, Deus estava cuidando, Deus estava com a sua graça, porque assim Ele está conosco. No dia que Deus desistir de você, você não levanta amanhã, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã. A misericórdia de Deus acorda mais cedo do que nós todos os dias. Então quando o Senhor desistir de você, lembre-se, a vida é como um sopro, basta Ele não soprar e já era. Então se você está vivo, é a graça do Senhor. Ainda que seja um coração duro, ruim, irado, cheio de mágoa, mas a graça do Senhor que dá mais uma chance, que dá mais uma chance, que dá mais uma chance. Entretanto, para viver tudo, é necessário deixar o Senhor trabalhar em tudo, ter acesso a tudo. Eu entreguei boa parte do meu coração, mas não entregava aquela mágoa de ter sido injustiçado, de terem feito coisas que eu não conseguia entender e não conseguia perdoar, e sabia que tinha que fazer isso, mas chegava na hora H, eu dizia: não, hoje não, amanhã. E nessa de amanhã, levaram 2 anos. Nesses 2 anos, você sabe o que aconteceu comigo? Doenças. Porque quando você guarda amarguras e mágoas, quem paga é o teu corpo. Doenças psicossomáticas. Eu fui parar em 2012 3 vezes no hospital, infartando, com 30 anos, 31 anos. Chegava lá no hospital, infartando, todos os sintomas de infarto. O médico olhava para mim e dizia: você não tem nada, é estresse. Me dava uma mansa-leão, dormia uma tarde inteira, acordava bom. Daqui a pouco de novo, aquela palpitação, aquela agonia, aquela sensação de morte. E meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: se não fosse no médico, acabaria morrendo sim. Porque quando a mente não está bem, meu irmão, o corpo vai pagar. Na virada do ano de 2012 para 2013, eu decidi dar uma virada de vida. Eu disse: Senhor, a partir de hoje, eu não aceito mais isso, eu entrego sobre o Senhor. Eu já tentei sozinho, não consegui. Porque a gente não consegue sozinho. A gente depende da graça do Senhor. Eu disse: Senhor, me ajuda. A partir de hoje eu quero depender da Tua graça em todas as áreas. Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 5: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós em todas as áreas, não apenas naquela que a gente colocou, todas as áreas. Agora a Bíblia diz que o segredo é humilhar-se debaixo da poderosa mão do Senhor. Esse humilhar-se no original significa modéstia, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que sozinho é impossível, mas com Ele podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Reconhecer que sozinhos somos perdedores, mas nele nós somos mais do que vencedores. Isso é humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus, e aí esperar o tempo devido, onde Ele vai nos exaltar nessa terra. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Um dos frutos do Espírito que dá equilíbrio emocional é a paciência, porque Deus trabalha com o processo de semeadura, e semeadura significa maturação, germinação, florescer, crescer, florescer e frutificar. Isso determina um tempo.
Só que você tem dentro de você o Espírito Santo da promessa, selado, que vai te dar paciência, e você vai ver e viver tudo que o Senhor tem para você. Agora creia nisso. Naquele dia, eu entendi que eu dependia de todas as áreas, eu entreguei tudo aquilo nas mãos do Senhor. Isso foi dia 31 de dezembro de 2012, no dia 15 de fevereiro, ou 16 de fevereiro, nós começamos a primeira reunião da igreja, na oficina do pastor Fabiano. E de lá para cá, nunca mais nós fomos os mesmos. De lá para cá o Senhor começou a acrescentar, o Senhor começou a realizar, o Senhor começou a fazer as coisas darem certos. E eu entendi que foi porque no meu coração, para eu viver tudo que o Senhor tinha para mim, eu precisava estar bem. Jesus falou aos fariseus, hipócritas, os religiosos, hipócritas, vocês se preocupam com o exterior do copo, com o exterior do prato, mas para vocês viverem o que vocês têm que viver, vocês têm que olhar para o interior. Limpem primeiro o interior, e aí o exterior ficará limpo. Jesus disse, do interior do homem procedem todas as coisas da vida. Jesus disse que do interior do homem carnal, o homem desequilibrado, procedem as invejas, os homicídios, os assassinatos, os roubos, as calúnias, procedem de dentro do coração do homem. Agora ele disse que aquele que crer nele, aquele que está nele, do seu interior fluirão rios de água viva. O que Deus quer fazer dentro de você, meu irmão, é para alimentar nações. É para fazer fluir de dentro de você rios de água viva. Agora é do interior. Esteja bem com você, crendo no que Jesus Cristo fez por você, e dê ouvidos. Abra o teu coração hoje para a mensagem. Jesus disse na carta ao Apocalipse, primeiro em Hebreus, o escritor diz, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. E na carta, no capítulo 3 de Apocalipse, Jesus vai dizer que o Senhor ama e disciplina quem Ele ama, e Ele está à porta e bate, e se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entrará e ceará com ele. Essa é a promessa do Senhor hoje. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. O Senhor está à porta hoje batendo do teu coração, dizendo, filho, filha, abra. Abra porque eu quero entrar. Se você ouvir e abrir, Ele entrará em você, ceará com você e você com Ele. Ele termina dizendo, ao vencedor eu darei o direito de se assentar comigo em meu trono. Jesus quer que a gente sente no trono com Ele. E às vezes a gente senta em cima de uma caixa de lata, de coisa vazia que tem que chutar, jogar fora. O que o Senhor tem para oferecer hoje para você, meu irmão, é algo maior do que você já viveu um dia. Ele quer equilibrar o nosso entendimento, equilibrar as nossas emoções, equilibrar a nossa vida espiritual, equilibrar, para que uma vez equilibrados, o edifício que vai tocar os céus seja construído. As coisas que o Senhor quer nos dar sejam edificadas em nós, mas hoje Ele quer nos equilibrar espiritualmente. Eu quero te convidar a ficar de pé e chamar o louvor para nós levantarmos uma adoração ao Senhor. E enquanto o louvor adora ao Senhor, eu quero que pessoas que ouviram a palavra hoje e de alguma forma o Espírito Santo tocou no seu coração, a mensagem para você é: não endureça. Dê credibilidade àquilo que você ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Escutar é com os ouvidos, ouvir é com o coração.
Se você ouviu a mensagem dentro de você está provocando algo diferente. Se você ouviu, se o Senhor está falando com você, a revolução, meu irmão, é de dentro para fora. Coisas começam a ser transformadas dentro de você, entendimentos, discernimento, revelação começa a vir do alto. Talvez o Senhor tenha falado com você nesta noite. Eu creio que o Senhor falou com pessoas aqui, porque a mensagem que eu preguei foi completamente diferente da parte da manhã. Quem esteve de manhã sabe como foi a mensagem, e à noite agora o meu projeto era pregar a mesma coisa, ir para casa dormir e me livrar. E eu não sei porque o Senhor levou por esse caminho, Ele sabe. E se Ele sabe, Ele está falando aos corações de quem Ele quer que saiba também. Se o Senhor está falando com você, sai do teu lugar, vem à frente. É noite do Senhor mudar a tua história.